Pegue aí a sua Bíblia, se você tiver ela impressa ou se você tiver ela no celular, não importa a forma que você tenha ela aí agora, nesse instante, pegue ela aí. Se você tiver com o celular ou a Bíblia, quero que você levante bem alto e nós vamos repetir a nossa declaração de fé. Vamos lá, todo mundo junto? Vai passar ali para você poder falar comigo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Aleluia. Glória a Deus pela sua palavra. Abra ela aí agora em Mateus capítulo 27. Quero mais uma vez salientar a presença agradecer a presença dos nossos visitantes. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, volte quando quiser. Durval e sua esposa, esqueci de falar dela. Deus te abençoe, tá bom? Em nome de Jesus. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45. Nós vamos ler apenas o 45 e o 46. Todos acharam? Digam amém. Quem não achou, diga me espere. Amém. Então ninguém está esperando. Então vamos lá. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Jesus. Nos ajude a entender nessa noite, em nome de Jesus. Semana passada eu falei que eu estava escrevendo uma palavra, e o título dessa palavra era O Silêncio de Deus. E eu quero conversar com os irmãos, por que Deus fica calado quando mais precisamos dele. Inclusive isso é tema de inúmeras mensagens, inclusive de um livro. Existe um livro chamado Por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos dele. Eu não li esse livro para poder escrever a mensagem, mas até que eu fiquei com vontade de achar ele depois, para a gente poder estudar um pouquinho. Mas a pergunta que vem em nossa mente é esta: por que Deus, em alguns momentos em nossas vidas, ele fica completamente em silêncio? Você já ouviu inclusive alguém fazer essa pergunta? O céu está de bronze, eu oro e não acontece nada. Talvez até você já tenha se feito essa pergunta. Deus calou a boca, Deus ficou calado. Eu oro, não acontece nada. Eu leio a Bíblia e não entendo nada. Eu canto um louvor aqui e parece que eu estou cantando da boca para fora. O que acontece? Deus silenciou, as coisas estão num silêncio total. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu acredito que sim, porque praticamente todos nós já tivemos um tempo de silêncio com Deus. Imagine você em casa, começa a conversar com uma pessoa e você fala com a pessoa e diz, e expõe e conversa com vários assuntos,
e a pessoa não responde uma palavra. Isso é irritante, não é? Isso é irritante, você falar, e a pessoa fica parecendo que ou ela está muda, ou ela simplesmente te ignora, ou às vezes até escuta, mas não responde absolutamente nada. Eu não vou falar não, mas isso acontece diariamente, tá? Diariamente. Eu vou colocar aqui uma perspectiva bem baixinha, em 99% dos casos, nos lares das pessoas, bem pequenininha a porcentagem, né? Agora imagine você falar com Deus, imagine você sentir que Deus te abandonou. É como se de repente desse um calafrio na sua alma, provocasse uma insegurança tremenda. Você ora, jejua, clama, e você se sente como um filho desviado, e nenhuma resposta vem do céu, nada acontece. Por que Deus fica calado? O que dizer então do profeta Eliseu, que num instante orou, e mais de 800 profetas de Baal foram mortos, e segundo a palavra dele, ele orou para não chover, não choveu. De repente ele corre para dentro de uma caverna, esperando então ali um afago de Deus, um carinho de Deus, um mimo de Deus, esperando Deus ir lá falar alguma coisa com ele, esperando Deus vir no barulho de um trovão. De repente nada acontece, um silêncio total. Um homem que tinha acabado de fazer um dos maiores milagres da história, quando ele orou e Deus mandou fogo do céu, consumiu todo o altar, e depois todos os profetas foram mortos. Estou aqui confundindo os profetas. Mas o que dizer desse profeta? No instante ele estava no meio de um grande milagre, em outro instante ele estava sozinho dentro de uma caverna, clamando a Deus, e Deus não falava absolutamente nada. Vem um vento e nada acontece, vem um silêncio e nada acontece, vem uma brisa simples que quase balança apenas o cabelo ondulados ali da cabeça, e nada acontece, não move nenhuma poeira, não vem resposta alguma. O que dizer então, queridos, de Jesus lá na cruz? Pensa Jesus lá na cruz, os seus nervos se contraindo, seus olhos estavam cobertos do sangue que escorria dos espinhos encravados em sua testa, que molhava o seu rosto e descia pelo seu corpo. Naquele instante, talvez o tétano estava tomando conta do seu corpo por causa dos cravos que haviam sido perfurados na sua mão e nos seus pés. Ele não poderia respirar direito, porque toda vez que ele baixava o corpo, o peso do seu corpo prendia mais os seus pulmões, e ele não conseguia respirar. Ele tinha que fazer força para levantar. E naquele momento, ele, com toda aquela agonia, com toda aquela pressão que estava sobre ele, ele consegue abrir a boca e dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Jesus sofreu com o silêncio de Deus. Eu imagino que naquele momento Deus lá do céu olhar para seu filho Jesus naquela situação e não fazer nada. Será que Deus virou as costas para Jesus? Aonde estava o Pai? Porventura, Deus naquele momento tinha montado, vamos parafrasear aqui, né? Vamos inventar uma história. De repente, naquele momento, Deus montou num querubim, saiu voando e foi embora. Largou Jesus. Por que ele não fez muita coisa? Por que ele não fez nada? Por que ele não veio? Por que Jesus foi abandonado naquele lugar? Queridos, nós precisamos entender um pouquinho do silêncio
de Deus. Às vezes Deus vira as costas, tapa os ouvidos, e naquele momento não é porque ele não amava Jesus, naquele momento não é porque ele não tinha amor por Jesus, não, pelo contrário, mas naquele momento ele queria me libertar. Deus foi capaz de virar as costas para Jesus por causa de mim e de você. E muitas vezes na caminhada da nossa vida, Deus vira as costas e nos deixa em silêncio. O silêncio de Deus, querido, o silêncio de Deus grita mais alto em nossos ouvidos do que qualquer tempestade, do que qualquer barulho. Sabemos que Deus amava Jesus, sim, amava de todo o coração. E na Bíblia, inclusive, nós encontramos várias histórias, nós encontramos vários relatos de pessoas que em certo momento da sua caminhada presenciaram, vivenciaram o silêncio de Deus. Quer ver algumas histórias? José do Egito, a história de Moisés, a história de Abraão e Sara, o próprio Jesus que a gente acabou de citar. Não é fácil, querido, orar por anos e anos e a resposta não chegar. Muitas vezes parece que Deus lida conosco apenas no silêncio. Não é fácil a gente se prostrar e clamar e Deus não responder. Não é fácil a gente orar por uma pessoa durante muito tempo e não ouvir Deus responder. Não é fácil a gente clamar a Deus por uma resposta diante de um problema que a gente tem e não ouvir a resposta de Deus. Mas saiba de uma coisa: Deus pode estar em silêncio, mas não significa que Ele não está ouvindo. Ele pode até ficar calado, mas Ele está te ouvindo. Eu vou repetir: Ele pode estar calado, mas Ele está te ouvindo. Eu queria que você me ajudasse a pregar nessa noite. Quando possível, abra sua boca e dê um glória a Deus. Abra sua boca, dê um aleluia. Levante sua mão quando você receber que Deus está falando contigo. Celebre. Celebre a Ele. Foi assim com Jó. Jó, depois de perder seus bens, perder seus filhos, a saúde, Jó ainda enfrentou a revolta da sua esposa, a incompreensão dos seus amigos. Jó transmite então na sua personalidade uma personalidade caracterizada pelo ser e não pelo ter as coisas. Ele perde seus bens, ele ainda mantém a sua convicção, porque seus filhos, ele perde seus filhos e mesmo assim ele permanece fiel. Jó perde a sua própria saúde, mas guarda a sua esperança. Jó sofreu um grande impacto ao ver que não podia fazer nada, ao ver que tudo que ele tinha se desmoronado. Não podia contar nem com sua própria esposa que estava do seu lado, pois essa queria que ele abandonasse o Senhor Jesus. Mas mesmo assim a fé de Jó não foi abalada, mesmo diante de tudo isso. Agora, querido, a história de Jó, ao ser lida com muita espiritualidade e com fé, nos traz uma esperança, nos traz motivação para vencer as pelejas e as provas da vida. Mas se olharmos bem no fundo, se olharmos bem profundamente na história, se analisarmos o livro, se analisarmos cada entrelinha, o que mais complicou a vida de Jó não foi os problemas, não foi a aflição, não foi o abandono da esposa, não foi a morte dos filhos, não foi a morte dos animais, não foi a perca dos bens. O que mais afligiu a vida de Jó foi o silêncio de Deus. Foi o silêncio de Deus. Veja o que ele diz no capítulo 31, no versículo 35, na parte A. Ele diz assim: quem me dera um que me ouvisse. E aí na sequência ele diz assim: eis que o meu desejo é que o Deus Todo-Poderoso me responda. Quantas vezes você já foi orar? Quantas vezes você já foi clamar ao Senhor e você coloca o seu joelho no chão e você fala: Senhor, fala comigo. Senhor, me responde. Senhor, diz alguma coisa. Aí você abre a Bíblia e Deus não diz nada. Você bota um louvor, Deus não diz nada. Você vai para a rua e você fica olhando para todo lado, Deus não diz nada. E como eu disse semana passada, às vezes você passa na porta de uma igreja e alguém está falando: é isso que eu te digo, e você já para achando que Deus está falando com você.
porque você fica todo o tempo querendo que Deus fale com você, mas há um silêncio absurdo, porque existem momentos que Deus não vai te responder nada. Existem momentos que Ele vai ficar em silêncio, porque Ele quer trabalhar não é com Ele quer trabalhar com você. Porque o silêncio de Deus fala mais do que grandes barulhos. Jó, querido, ele ergueu a voz aos céus 17 vezes e fez a mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A única resposta que ele recebeu foi um total silêncio de Deus. E pasme, Jó expôs a sua queixa 34 vezes, ouviu apenas o silêncio de Deus. Deus só respondeu no momento certo. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus só vai te responder no momento certo. Não adianta. O que você precisa fazer é manter-se firme, porque Deus vai ficar em silêncio em algumas vezes, mas Ele só vai te responder na hora certa. Deus, querido, Ele se cala, sim, Ele se cala. E Ele faz isso porque Ele sabe o tempo certo para tudo, até para falar conosco. Ele sabe o tempo certo. Todo crente, querido, todo crente passa por tempos quando não se ouve a voz de Deus. Se você não passou ainda, você é privilegiado. Depois você me dá a receita. Mas se você está passando, ou você já passou, você entende o que é o silêncio de Deus. Você entende o que é. Você entende como é. Mas, querido, existe uma boa notícia. Essa fase, ela não dura para sempre. No tempo certo Deus fala. Deus pode ter muitas razões para se calar nesse exato momento. Cada situação pode ser diferente, mas podemos confiar que Deus tem o controle, que Deus está no controle, e a fase não vai durar. Deus vai abrir a boca e Ele vai dizer: filho, levante-se, é hora, é momento. Se prepare, porque na hora que Deus fala, na hora que Deus falar, Ele vai fazer com você igual Ele fez com Jó. Jó, Ele dobrou, Ele multiplicou, Ele deu muito mais do que Ele tinha antes. Porque Deus pode ficar em silêncio, pode tirar todas as coisas, mas Deus não é um Deus que deixa dever, que fica devendo nada para ninguém. Quando Ele diz, Ele cumpre, Ele tira, mas Ele repõe em muitas e muitas outras vezes. Se prepare. Mesmo nos momentos de silêncio de Deus, Deus está trabalhando em nossas vidas. Mesmo quando a gente acha que nada está acontecendo, Deus está trabalhando. Se Deus está em silêncio em sua vida, querido, calma. Não se desespere. Ele tem o controle. E a hora certa de te responder vai chegar. Tem uma música de uma cantora chamada Kemily. Ele diz assim: fica tranquilo, não se desespere. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma. Não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Quem recebe essa palavra, dê um aplauso ao Senhor Jesus. O silêncio de Deus também é uma resposta. Muitas vezes, quando Deus se cala, Ele está dizendo: espera. Deus não diz talvez. Ele diz sim, não e espera. Com Deus não tem talvez. Não tem meio termo. É sim, não e silêncio. Espera. Talvez você esteja no espera de Deus, mas não se preocupe. A espera de Deus tem resposta, sim. Também pode ser um tempo, querido, para aplicar aquilo que já aprendemos de Deus. Outra vez, pode ser talvez um sinal que precisamos de mudar algo em nós.
mesmo sem saber a razão do silêncio de Deus. O tempo, quando Deus se cala, é um tempo de usar a fé. É o tempo de praticar a nossa fé. A fé nos sustenta quando não ouvimos absolutamente nada. A Bíblia já diz em Hebreus 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que, como é? Que não se veem. Você espera algo que não vê. O silêncio de Deus é tempo de fazermos usar a nossa fé. Há muitos que confundem silêncio com solidão, o que é triste, é lamentável, porque solidão significa estar à espera de alguém, estar às vezes à espera de Deus, desacompanhado, só no isolamento. Isso é solidão, é estar sozinho, isolado. Mas silêncio é estar imerso, submerso, estar ali envolvido em um mar que talvez você se sinta ali tranquilo, sem entretanto, sem nenhuma conotação ou ideia de estar só. Quantas vezes você está na sua casa sozinho, ou no silêncio, mas você não se sente que está sozinho? Você está lá, só você, é um silêncio total, mas você sabe que você não está só, porque Deus está lá. Solidão é quando você está achando que só está você sozinho, que todo mundo te abandonou, inclusive Deus. E esse tempo de silêncio com Deus não significa solidão, não significa que Deus te abandonou. O silêncio de Deus é para nos levar a uma total dependência dEle. Reconhecer que só Ele pode todas as coisas, e para nos ensinar, esperar e descansar nele. Com certeza o tempo de Deus, que é o Kairos de Deus que a gente fala, é diferente do nosso cronos, do nosso tempo que nós temos aqui. A contagem de tempo de Deus é diferente, por isso temos que aguardar, confiar e esperar em fé. Deus está trabalhando enquanto esperamos nele. Isaías 64:4. Enquanto a gente espera, Deus trabalha. Quando Deus se cala, é para que nós busquemos mais, com maior intensidade, que nós mergulhemos na sua palavra, que nós mergulhemos na oração. Alguns dizem assim: Deus tarda, mas não falha. Eu não gosto desse negócio de Deus tarda, mas não falha, porque Deus não tarda e nem falha. Pelo contrário, Deus tem o tempo certo. Deus tem um tempo certo. E talvez você esteja nesse tempo de espera, de achar assim: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, eu estou assim, eu estou assado, eu isso. Não, querido, talvez você esteja apenas vivendo o silêncio de Deus. A Bíblia conta e diz vários personagens bíblicos que apresentaram a arte de esperar no Senhor no meio de um silêncio. Num tempo onde Deus não dizia nada. Imagine José do Egito, na sua trajetória, desde a cisterna lá de Israel, ao trono no Egito, nós encontramos grandes lições de esperança, de espera, de angústia na vida de José. Ele deve ter padecido duramente nos anos que esperava o agir de Deus. Quantas vezes nós estamos assim? Sabemos que temos uma promessa de Deus, que temos uma palavra de Deus, mas estamos vivendo na caverna, na cisterna, estamos no deserto, estamos passando por aflições e a gente está esperando o agir de Deus. Enquanto isso, Deus está trabalhando e nós estamos vivendo essa agonia. Talvez uma das experiências mais difíceis que José viveu foi a omissão. Lembra do copeiro? Quando o copeiro foi reintegrado ao posto de copeiro do rei, ele não se lembrou de José, lá do Egito, que estava lá com ele na prisão. Muito tempo havia se passado. Deus estava na hora então de agir a seu favor, e tudo parecia que estava indo bem, as coisas estavam caminhando, ele já tinha
falado dos sonhos lá para os seus amigos na prisão, a interpretação e seu cumprimento rigoroso que aconteceu, assinalava então para José, falava assim: olha, o copeiro está saindo. Imagine nós no lugar de José, né? Olha, deu tudo certo aqui, eu falei aqui o sonho, deu certo, foi aquilo mesmo. O copeiro agora vai sair daqui, ele vai lá, ele vai falar com o rei, e o rei vai olhar para mim e vai me tirar daqui dessa prisão também, porque está dando tudo certo, glória a Deus e aleluia. E de repente o copeiro sai, e sabe o que acontece? Nada. Simplesmente ele sai, e o copeiro esquece de tudo que aconteceu. Mais uma vez, José se sente triste, humilhado. Mais uma vez percebe que Deus parece que o abandonou. O silêncio de Deus mais uma vez bate na porta dele. E por que não aconteceu? Por que nada aconteceu? Porque o tempo de Deus não havia terminado na vida de José. Ainda ele tinha que esperar mais um pouquinho. Ainda ele tinha que viver o silêncio de Deus mais um pouco. Mesmo que Deus não responda, Ele está nos ouvindo. Mesmo, querido, que você esteja no mar de turbilhão, no turbilhão de mar de problemas e dificuldade, pare um pouquinho para escutar, porque Deus está falando com você. Talvez no maior silêncio de Deus, Ele esteja olhando assim: não, eu tenho algo para dizer para meu filho. Mesmo no silêncio, Deus está falando conosco. Será que você tem parado para escutar a voz de Deus no silêncio? Será que você tem escutado nesse tempo de tristeza, de solidão que talvez você esteja passando? Ou você tenha parado para ouvir e falar assim: Senhor, o que eu tenho feito aqui? Por que o Senhor está tão calado? Onde é que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me ensinar com esse silêncio todo? Talvez sejam situações na sua vida que você não consegue resolver, situações que você não consegue avançar, situações que você não consegue sair do lugar que você está, e que você depende de Deus. Mas quando Deus fica em silêncio, não é porque Ele não está te ouvindo, é porque Ele está trabalhando. Esse momento é um momento de usar a fé, é um momento de deixar a murmuração de lado. Deixa eu falar uma coisa para você aqui: não murmure no tempo do silêncio, porque murmuração é intercessão demoníaca. Sabe o que é isso? Murmuração é eu falar assim: olha, ai, que nada presta, ai, que isso, ai, que aquilo, e que as coisas estão tudo ruim, e que eu tenho um trabalho ruim, e que eu não ganho nada, e que isso, e que Deus não fala isso, e que meu esposo, e que minha esposa, e que meu namorado, e que isso, e que aquilo. Quanto mais você murmura, mais o diabo fala: isso aí que eu gosto, é assim, passa assim mesmo. Porque quanto mais você murmura, mais você intercede para o diabo, e você deixa de ver e de sentir o agir de Deus em sua vida. Não murmure, porque no silêncio de Deus Ele está trabalhando em seu favor. Confie, acredite, espere, tenha fé, porque Deus, Ele age no silêncio. Teve um tempo na minha vida em que eu clamava ao Senhor e não acontecia nada. Inclusive tem uma música que eu cantei muito: quando o céu está de bom. Eu até não lembro mais a letra. E eu cantei tanto que depois eu fiz questão de dar uma apagada nela, porque a gente botava o joelho no chão e nada. Eu botava um fone de ouvido, um louvor, e nada acontecia. Eu lia a palavra de Deus e parecia que eu estava lendo. Sabe quando você está lendo a palavra de Deus assim, e você lê aqui, mas o seu pensamento, você está aqui, o pensamento está em outro planeta. Você lê e nada acontece. Jesus, será possível? É isso mesmo aqui que eu estou lendo. Você lia e você relia. Eu lia, relia e falava: nossa, tem um trem errado, tem alguma coisa errada nisso aqui. E eu orava e nada acontecia.
e clamava ao Senhor e nada acontecia. E eu digo para vocês, a sensação não é boa. Não é bom você orar e você não ouvir Deus falar. Não é bom você ler a Bíblia e você não ouvir Deus falar na Bíblia. Eu escuto muito Deus falar comigo com músicas, com louvores. Eu coloco as músicas e os louvores. Geralmente eu gosto de colocar, eu gosto de ler, estudar, sempre ouvindo alguma coisa num fone. E eu escuto muito Deus falar comigo no meio dos louvores. Às vezes, muitas vezes, eu escuto mais Deus falar na hora de um louvor do que às vezes na própria oração, na própria leitura da palavra. Isso é experiência minha, tá? Isso é meu. Não significa que tem que acontecer com você. Mas eu cansava de ouvir, eu ouvia. Eu fiz uma playlistzinha de algumas músicas e colocava uma atrás da outra. E começava uma e terminava, e começava a outra e terminava, e nada acontecia. Até que um dia, de repente, eu estava nesses meus momentos de oração. Abre aspas aqui. Mesmo nesse tempo de silêncio de Deus, nenhum dia eu deixei de orar, de clamar ao Senhor. Todos os dias, mesmo sabendo que eu ia colocar o meu joelho no chão, mesmo sabendo que eu ia ler a palavra de Deus e eu não ia entender nada, mesmo assim eu ia lá. Porque a minha persistência faria com que Deus levantasse-se em meu favor. Um dia, de repente, eu estava em casa, sozinho. Minha esposa tinha ido trabalhar pela manhã e eu estava em casa. Antes de sair para trabalhar, como sempre, eu pego minha Bíblia, meu material e vou estudar um pouquinho, ler um pouco da palavra de Deus. E eu comecei a orar, comecei a ler a palavra de Deus. E coloquei um cântico. E a música dizia assim: Jesus, não deixa eu esquecer a música agora, não. Por favor. Eu quero cantar ela agorinha. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Eu troquei as letras. Meu louvor invade os... Eu coloquei essa música porque eu não estava mais naquele instante, quando eu estava cantando. Veio uma glória tão grande do Espírito Santo sobre mim. Uma glória tão sobrenatural que eu coloquei os meus joelhos na minha sala, no chão, no meu sofá. E eu fiquei ali, eu acho que mais de 1h30, quase 2 horas. Naquele instante Deus falou comigo assim: eu nunca te abandonei, eu apenas estava em silêncio. Eu não sei como é que você está nessa noite, se você está vivendo o silêncio de Deus. Eu não sei como é que você tem passado no seu dia a dia. Eu não sei como é que tem sido o seu dia a dia. Mas eu quero dizer para você que se você está vivendo o silêncio de Deus, é tempo de confiar. É tempo de levantar, é tempo de esperar nas promessas do Senhor, porque Ele não está calado simplesmente, Ele está te ouvindo. Cada palavra que você diz, mesmo que Ele não responda, Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. E nessa noite, é tempo de você mais uma vez clamar ao Senhor e dizer: Senhor, quebra o silêncio comigo. Quebra o silêncio comigo. Quebra o silêncio em minha vida. Eu preciso te ouvir. Eu preciso que o Senhor fale comigo em particular. Em muitos momentos, querido, eu já fui em congressos, eu já fui em ministrações, e eu ver Deus falando, Deus ministrando com um, Deus falando com um, e Deus aponta e manda um recado para um, e eu ficava: Senhor, manda para mim, fala comigo. Eu direciono uma palavra exclusiva comigo, assim, sabe? Quando você fica lá e fica esperando: Senhor, vai ser agora, vai ser agora. E o cara olhava assim na minha direção: vai ser agora. Eu ficava nada. Muitas vezes,
Até um dia que Deus falou comigo assim: eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Só que eu falo com você todos os dias na palavra. Espero que vocês coloquem de pé nesse instante. Eu não sei qual é o silêncio que você está vivendo, ministério de louvor. Eu não sei qual é o silêncio que você está passando. Se é um silêncio espiritual,